Neste vídeo nós vamos falar sobre o Eric Losfeld, o editor da editora Le Terrain Vague, que também tinha uma livraria com o seu próprio nome, Eric Losfeld, e sobre o que ele causou no mundo dos quadrinhos enquanto editor. Então, começando pela história dele, esse é Eric Losfeld. Eric Losfeld era belga, da região que fala Flandres, fala aquele idioma diferente que é a língua de Flandres. Losfeld em Flandres significa terreno desconhecido, terra de ninguém, terra ignota, mais ou menos. Ou seja, até o sobrenome dele tinha a ver com o que ele estava fazendo, que era expandir os horizontes da história em quadrinho. Ele é um dos responsáveis pelo conceito de quadrinho arte, quadrinho de autor e toda essa avaliação sobre o quadrinho de adulto, de alto nível, intelectual, político, filosófico, que surgiu posteriormente, na época dele, anos 60, né? Graças a ele. Aqui nós vemos que ele está carregando os livros e entrando numa livraria. Dizem que ele ia de mão em mão, levando esses livros pelo metrô, de livraria em livraria, fazendo ele própria distribuição, que muito pouco era distribuído fora de Paris. Então, o que causava ser muito raro os exemplares. Eram tiragens muito pequenas, as maiores de 5.000 exemplares. Então, isso é de uma reedição do Chris Cool, do Casar, onde na parte de trás no final tem rascunhos da obra e tem matérias sobre, inclusive como foi feita a colorização do Philippe Casamayor, que é um dos meus autores preferidos, injustiçado autor de quadrinhos. Aqui dá para se perceber como ele fazia as cores e a indicação de cor para o fotolito, que era um sistema de indicação de cores. Alguns eram pintados à mão, outros com indicação de cor. O que valia de interesse nas obras do Eric Losfeld era a multiplicidade de produções gráficas, de modos de expressão de produção gráfica que eram feitos. Acho que tem mais fotos do Eric Losfeld aqui, tem as histórias do Casamayor na Pilote, tem mais uma foto do Eric Losfeld, agora não sei onde é que ela está. Mas vale pela... Aqui, Eric Losfeld e algumas capas dos seus álbuns. Eric Losfeld na frente da primeira livraria, que tinha o nome dele, Eric Losfeld. E com o sucesso... mais aqui. Com o sucesso dessas primeiras publicações é que ele criou a editora Le Terrain Vague, a Terra Vaga, onde ele cria... que até tem a ver com o nome Losfeld, a Terra Vaga, a Terra Ignota. Losfeld é campo desconhecido, campo sem dono, campo não desbravado. Onde ele lança esses álbuns, como aqui você pode ver o Pravda, o Chris Cook, que nós vamos ver em seguida. Os álbuns do Eric Losfeld criaram uma marca e uma história dentro do quadrinho. Anteriormente, em 1962, foi publicada na revista V Magazine, na França, a história em quadrinho de Jean-Claude Forest, Barbarella. Barbarella, da publicação na revista, em capítulo, houve muitos problemas para ver nudez, política, e por ela ser uma personagem feminina que tomava a frente das histórias, que é uma coisa muito difícil, muito rara, considerando que nós estamos nos anos 60. Ela é de 1962, ou seja, nós estamos em 2021, ela tem quase 60 anos. Então aqui ele foi publicado pelo Eric Losfeld, em álbum, a coleção completa da Barbarella. Aqui dá para ver como eram os álbuns, encadernação em pano. E essa foi trazida pela livraria Muito Prazer. Raríssimos exemplares entraram no Brasil, esse era da Muito Prazer, uma livraria no prédio da Praça República. A maioria foi trazida pela livraria francesa, na Barão de Tapetininga, 88. Aqui, Barbarella. E o que é interessante em Barbarella é a aplicação de cor que foi feita. Era vendida como livro de arte, muito caro. A aplicação de cor, onde o primeiro episódio é em verde, que é preto e verde. Outro episódio é em laranja, outro planeta que ela está visitando. Outro episódio em azul, também é outro planeta que ela está visitando. Outro em amarelo, essa é a cidade de Sogo, que é o que tem no filme da Jane Fonda, do Roger Vadim, onde mostra a Barbarella. Basicamente usam alguns personagens dos outros episódios no cenário da cidade viva de Sogo. Uma cidade sobre uma forma de vida, com um labirinto embaixo, e essa forma de vida se alimenta de energia negativa. Então, ela é positiva e por isso que ela se alimenta de energia negativa, então a cidade tem que ter pecados, crimes, maldades, para poder alimentar essa forma de vida que dá energia, luz, água, sobrevivência para essa cidade. Aqui são os episódios da Barbarella. Sogo tem 2 episódios, outro no verde mais claro. E finalmente Rosa, são 3 episódios só para Sogo, que é a parte final, verde novamente, para terminar a história de Barbarella. Barbarella foi publicada pelo Jean-Claude Forest, deixa eu ver as datas aqui para não falar besteira, em 64. Ela sai em 62 pelo Eric Losfeld, mas, aliás, pela revista V Magazine, e em 64
Ixi, caiu o papel aqui. Em 64 sai o álbum. Esse álbum tem um sucesso tão grande, vendido como obra de arte, como livro de arte, em livrarias de arte, que ela inicia uma onda que o Eric Losfeld vai fazer a seguir. Então, a partir de Barbarella, ele vai criar, vai chamar desenhistas, ele chama o Philippe Drouillet e lança Lones Loane. Lones Loane é de 66, 64, 66, tem um hiato de tempo. Lones Loane é o primeiro quadrinho, aqui é o próprio Philippe Drouillet posando para o personagem, para fazer o personagem. Philippe Drouillet é um arquiteto muito jovem. E esse Lones Loane, só para comentar uma coisa para você que é do século XXI e que não sabe que existiram coisas antes de você. O Lones Loane é um piloto de uma nave espacial. Ele viaja pelos universos, pelos planetas. Ele usa um colete, deixa eu ver se eu acho uma imagem bem característica dele. Também usa a técnica Barbarella de aplicação de uma cor em cada episódio. Repare que tem os episódios com as cores. Mas o Lones Loane, ele tem você vai reconhecer o visual do Lones Loane se você gosta de Star Wars, porque ele anda com um colete preto e um revólver na cintura, como um faroeste. Ele lembra muito Han Solo. Como é que ele pode roubar Han Solo se ele é de 1966 e Han Solo é dos anos 70? Porque ele inspirou Han Solo. Muita coisa dos filmes que já viu de Hollywood, como Star Wars, Alien, etc., você vai encontrar em coisas anteriores, em álbuns anteriores, como, por exemplo, não vamos citar aqui, mas o caso do, não dá para falar muito dele aqui, o Valerian, onde você tem quase de 2/3 do que você viu em Star Wars, tem dentro do Valerian, da série do Valerian. Então esse aqui é o Lones Loane, o segundo álbum do Eric Losfeld, de quadrinho arte, quadrinho adulto, tem aspectos esotéricos, porque ele gostava de Lovecraft. Então é a primeira vez que em história em quadrinho você vê citações e referências aos Eternos, não exatamente a Cthulhu, mas aos conceitos de uma arquitetura gigantesca, feita para formas de vida gigantes e não humanas. Do Lovecraft. Do Lovecraft, conceitos Lovecraftianos. E de abismos cósmicos habitados por criaturas e tal. Quer dizer, essa é a... Aqui ele está com o Eric Losfeld, o Philippe Drouillet com o Eric Losfeld jantando. São os preparatórios para fazer o álbum. Fica o desenho ainda bem canhestro, né? Bem iniciante. Ele vai explodir mesmo posteriormente. O Drouillet como um renovador da diagramação dos quadrinhos, do conceito de quadrinho. Desse daí ele parte para Scarlet Dream, uma heroína sexy, uma espiã. Esse é bem mais próximo da Barbarella do que o anterior. Também a mesma técnica de você ter cada capítulo impresso em uma cor. E a Scarlet Dream, aplicação, né? Com a aplicação de uma cor para justificar, mostrar que é colorido. E o que é interessante da Scarlet Dream é a mesma coisa que a Barbarella. Ela é uma personagem feminina, como Barbarella, que toma atitudes, tem posições políticas, se envolve com as coisas que estão acontecendo no planeta que ela visita. Ela tem liberdade sexual. A Barbarella chega a fazer sexo com robô até, com um anjo, inclusive. E Scarlet Dream é uma espiã que usa o sexo, ela parece muito um James Bond feminino, mas lembrando que a Scarlet Dream é de 67, um ano depois do Philippe Drouillet. Uma coisa mais famosa dela, além de ter sido feito um filme, Scarlet Dream, com a Monica Vitti, que é uma atriz italiana da época, é que ela é estuprada pelo inimigo dela. O espião que captura ela, além de só amarrar, ele estupra a personagem. E depois ela se vinga e tal. Scarlet Dream saiu outros álbuns por outras editoras, ela não teve só esse do Eric Losfeld. Depois dessa, vem uma Jodelle, que eu acho uma excelente obra, uma das minhas preferidas. Barbarella também é uma das minhas preferidas, também por ser inicial. Aqui já muda o tom. Aqui entra o pop art. Nessa história, o Guy Pelaer e Pierre Bartier, Guy Pelaer e Pierre Bartier, Guy Pelaer, que é o desenhista, ele vai desenvolver uma história em op art, com as cores da op art. Vê que tem aquelas cores chapadas do Andy Warhol, do Lichtenstein, daquele pessoal da op art. A história já é toda colorizada, num padrão da estética dos anos 60, que era o op art. O que é interessante observar nisso, para as pessoas sentirem só, para as pessoas observar nisso, é o seguinte: Jodelle existe num mundo paralelo. Uma das primeiras vezes que você vê esse conceito em quadrinho, anos 60. Ela existe em uma Roma, isso eu acho Veneza aqui, ela existe em uma Roma alternativa, mas uma Roma contemporânea. Nessa época,
Eles estão na mesma época que a gente, mas só que um calendário diferente, é o calendário romano. Não existiu o cristianismo. Ela é de um período atual, onde Roma nunca caiu, Roma nunca foi invadida por bárbaros, Roma venceu o cristianismo, venceu todos os opositores que tiveram, e até hoje existe um universo romano, onde aqui ela está em Veneza, só que eles usam barcos Isso está virando muito. ela está em Veneza. Ela viaja para Roma. Ela é uma revolucionária que está lutando pela liberdade. Ela é contra a escravidão. Então ela está lutando contra o Império Romano. Então só ela e o grupo dela, ela vai viajando de cidade em cidade, encontrando as pessoas. A história é muito interessante, é um roteiro muito bom. Onde ela enfrenta o próprio César. Esse cara com a coroa de louros é o César. O César número 400 e tanto. Porque foram tendo dinastias e dinastias de César se seguindo, né? Então ele criou um mundo alternativo, onde as pessoas falam latim, onde existe escravidão, onde ele tem dentes de vampiro? Isso? Aqui ele aparece para mostrar que ele é malvado, ele morde a menina, inclusive, mas ele, que eu lembro, ele não é vampiro, não. Mas é essa coisa, os escravos, tem o Coliseu, aparece o Coliseu também, um final bem estranho, termina com uma porta fechando, né? Ela com o César e uma porta fechando. E o que vale é a estética, é a pop art, e eu acho que é um excepcional roteiro, um roteiro muito bom. Roteiro excelente, onde imagina um mundo alternativo, onde a América foi descoberta por romanos, onde o planeta inteiro fala latim, onde esse império é todo poderoso, os deuses romanos são venerados até hoje, não existem outras religiões, que eles invadiram tudo, China, Índia, e dominaram e impuseram o latim, como eles faziam, né? Isso eu acho que é um roteiro assim excepcional dentro desse conjunto de roteiros, tanto que ela foi reeditada recentemente pela Fantagraphics, acho, nos Estados Unidos. Essa é a mais famosa, nós vamos ter um vídeo só falando dela posteriormente, que é a Saga des Champs. A Saga des Champs foi feita pelo Jean Roland, o roteirista, junto com o desenhista dele, que fazia storyboard, o Nicolas Deville, ou Nicolas Deville. Nicolas Deville parece que atualmente ele mora no Canadá e é professor de filosofia, mas ninguém tem certeza dessas informações, porque usava pseudônimo, né? Mas há um Nicolas Deville dando aula. Bom, Saga é a personagem, ela tem pele azul. Por que ela está de vermelho? Ela está com a roupa espacial aqui, a cara dela está em azul para fora. Ela está usando a roupa e tem o logotipo dela, Saga des Champs, do lado. Essa aqui é considerada a Catedral dos Quadrinhos, ela não é reeditada, o Eric Losfeld fez questão que não fosse reeditada, para que ela se tornasse um cult, um clássico. Ela é realmente um cult. Ela é chamada Catedral dos Quadrinhos, vamos ter um vídeo inteiro falando dessa obra a seguir. E o que é interessante nela é ver esse universo. A personagem é azul, repara que, como é o nome dessa técnica fotográfica? Solarização. Solarização, que é uma técnica que estoura as cores. Essa moça que foi a musa para desenhar a personagem aparece em azul, porque a pele humana, no negativo fotográfico de nitrato de prata, ficava azul. Então aqui você tem a personagem azul, e ela é de um planeta que está sendo atacado por moluscos, que são autoritários, são animais praticamente, mas são tecnológicos, e ela é Saga do planeta Champs. Saga é o nome dela. E aí ela viaja para a Terra para aprender a agressividade humana, a estratégia humana para poder enfrentar esses povos, porque no mundo dela não há homens, são todas mulheres, elas se reproduzem por partenogênese, então são só virgens, partenos é virgem, são virgens tendo filhas mulheres, clones delas próprias, né? E aí ela precisa aprender a agressividade humana e vem para a Terra. Ela chega na Idade Média, onde ela vê os castelos, cavaleiros medievais, a Inquisição, ela vai enfrentar um castelo, as coisas da época, vê o estilo desse episódio, como ele é desenhado. E desse episódio medieval, quando ela vai ser capturada pela Inquisição, interrogada, ela aprende que ela pode usar o corpo para seduzir os homens, tal. Ela começa a descobrir o que é o mundo masculino. Aí ela parte para um mundo... Ainda é o mundo medieval. A segunda parte do mundo medieval, onde ela encontra os vikings. Veneza. Não, esse aqui são... esse é Veneza. Esse é Veneza. Tem um que ela encontra os vikings, tem outro que ela vai para Veneza. Tô fora de ordem os episódios. Esses são os vikings. Um barco viking aqui. E aí dos vikings ela vai para 10 mil anos antes, pré-histórica, um episódio todo em verde, onde ela vai encontrar os homens pré-históricos e entender a luta pela vida, como a dificuldade que os homens tinham, como eles se tornaram violentos, assassinos, estupradores por causa das condições do planeta deles, que era diferente de Chã, que é um paraíso. Aqui repara que é baseado em foto, tem muita desenho baseado em foto nessa Saga des Champs. E tem muita coisa que poderia ser falado, tanto que ela merece um vídeo só para ela, né? Por ser chamada de cult, ser chamada Catedral dos Quadrinhos. Esse é o episódio egípcio, ela vai encontrar os faraós,
e a religião egípcia, e vai entender como funciona a ideia do Deus vivo, do faraó como Deus. Depois, aqui é o Mao Tse Tung. Aqui tem uma imagem do Mao Tse Tung. Passa pra lá. Uma imagem do Mao Tse Tung. É. E aqui ela está visitando a China na época da Guerra do Ópio. Então ela encontra os chineses, vê a filosofia chinesa, Confúcio e tal. E aqui a parte final ela volta para Shan, só que ela volta corrompida. Então ela se torna o que ela estava tentando evitar. Ela vira ambiciosa, autoritária, ela se oferece para ter uma relação sexual com o molusco rei, o chefe dos moluscos, para que ela tenha filhas que seriam as princesas de Shan. Ela é Saga, é o nome, Shan é o planeta. E ela quer criar uma dinastia onde a família dela governaria o mundo de Shan e o mundo dos répteis, lá dos moluscos, desses bichos. E uma coisa interessante disso, no final a história vai despirocando bastante, ela vira um poema visual, onde começam a entrar imagens de Guerra do Vietnã, onde essa é a cena de sexo dela com o molusco, tem as bombas caindo, e a bomba caindo entre as pernas dela, vê que vira meio poema visual mesmo. E uma coisa interessante é que eles têm, aqui você pode ver um outro alfabeto desenhado dentro, foram criados 2 alfabetos para o mundo de Shan e para o mundo dos moluscos. Além de ser usados alfabetos rúnicos, alfabetos zodiacais, alfabetos alquímicos, então eles misturam vários símbolos que obrigam você a ler com uma lupa, que era vendida junto com a revista. Com essa lupa o pessoal copiava essas frases e podia entender o que estava acontecendo. Aqui está vendo um poema, no pescoço da menina tem um poema, com uma letra toda desmanchada. Usavam muitas técnicas surrealistas, das pessoas irem desenhando, uma sem saber o que o outro desenhou, ou desenhando um sobre o outro. Eram experiências, né, baseadas no movimento surrealista, do período do Manifesto Surrealista, do André Breton. Aqui um poema em círculo, um poema circular. Tem vários poemas. Esse é um poema em círculos. Vamos terminar mais rápido, assim, senão fica cansado de segurar essa câmera. E várias coisas da época. O interessante é que é de 67 e ela anteviu o maio de 68 da França. Ela desenvolve todos os conceitos de cooperativa, de pacifismo, de amor livre, que vão surgir, explodir mesmo no maio de 68, um ano depois, que ela é de 67. Aqui você pode ver um poema que está escrito em várias línguas. Então você precisa copiar letrinha por letrinha numa outra folha, e copiando cada letrinha numa outra folha, para você ver o que está escrito. Está escrito em francês, mas está com outro alfabeto. E também há o alfabeto rúnico, o alfabeto zodiacal, o alfabeto alquímico, e o terceiro alfabeto, que é o alfabeto, além do francês e do de Shan, ao alfabeto dos moluscos. E assim a coisa vai. Esse é um desenho do Philippe Drouillet. Havia autores convidados, é uma obra coletiva, né? Aqui você tem o Philippe Drouillet com um poema feito pelo Philippe Drouillet sobre Shan, com a letra do próprio Philippe Drouillet, que é o autor do Lone Sloane, do primeiro álbum que a gente viu, do segundo álbum que a gente viu. E esse desbunde de imagens, e sem ordem de leitura, que você pode começar e terminar a leitura por qualquer lado. E no final, isso está bem machacado esse exemplar. No final, nossa, pegou chuva esse aqui. Aqui tem os alfabetos. O alfabeto nosso, pode-se ver o nosso alfabeto, o alfabeto de Shan, um alfabeto do outro povo lá, que é bem mais limitado, são ideogramas do povo molusco, e um alfabeto alquímico e astrológico, usando símbolos antigos, tradicionais. E aqui embaixo os números, em Shan, os números como é na língua de Shan. Ou seja, você teria um trabalho brutal para ler isso aqui, porque você teria que ficar copiando cada pedaço. Isso é uma mandala com Om Tat Sa, que mistura todas as coisas da época, orientalismo, que os anos 60 traziam, dos hippies, zodíaco, horóscopos. Então é uma obra de uma leitura muito difícil e uma obra coletiva, que se a gente pega aqui no começo, dá para se ver, se eu achar, né? A página que tem os criadores. Aqui tem o Jean Roland, que é um cineasta, que fez vários filmes sobre vampiros, frissons, mas não vou falar dele no outro vídeo, né? Aqui está o Philippe Drouillet, o Jean Roland, o Nicolas Deville, o pessoal todo, e acho que tem também até as meninas que posaram para fazer a Shan em algum lugar aí. Quer dizer, vale como uma obra assim monumental. O editor Eric Losfeld decidiu que isso não seria mais reeditado, foram feitos só 5.000 exemplares, esses 5.000 exemplares se tornaram extremamente cult e impossíveis de ser encontrados. É a peça mais rara, tanto que esse aqui já foi reeditado, Scarlet Dream foi reeditada,
Jodelle foi reeditada, Lones Luane tem várias edições novas, inclusive completas, porque ele continuou com o personagem. Barbarella, não sei nem a conta de quantos exemplares teve, quantas edições teve, mas são as obras que foram sendo publicadas. Saga de Chã foi o ponto alto. Depois de Saga de Chã, volta o Guy Pelaert com Právida, que é uma motociclista, uma motoqueira. Aí é bem mais pop art, vê a repetição da imagem da Coca-Cola, bem Andy Warhol, né? Aquelas repetições de imagem do Andy Warhol, do Silk Screen. Právida é uma motoqueira, olha o tamanho da letra. É uma experiência visual. É o contrário da outra. Para você folhear, uma experiência visual. Právida é uma motoqueira, de uma gangue de motoqueiros, e são as aventuras dela. Ela tem posições políticas, ela é contra o governo, ela tem relações sexuais, ela tem posições filosóficas, de contracultura. Ou seja, elas são histórias de quadrinhos adultas. Essa imagem aqui que ficou muito famosa, ela que virou pôster, inclusive. Tem uma imagem aqui dela segurando o cinto. Essa imagem virou pôster, esse pôster era vendido para as pessoas pendurarem nas casas. Então, se tornou um ícone da época você ter o desenho da Právida pendurado no seu quarto. Só esse desenho, ela segurando o cinto. E, bom, é só um detalhe à parte, né? Quer dizer, é uma coisa interessante se ver. Não tem a mesma densidade da outra obra do Pelaert, que é a Jodelle, né? Ela não é a mesma qualidade, a mesma coisa, mas é um trabalho interessante dentro da proposta de mulheres agindo, que era o caso da Barbarella, da Jodelle, da Saga, da Právida e da Epóxi, por exemplo. A Epóxi, uma moça vai viajar para a Grécia, uma francesa, vai conhecer a Grécia, as ilhas gregas, e aí quando ela entra numa ilha, ela cochila na ilha. O desenho é bem acadêmico, né? Trazido para a livraria francesa, praticamente todos foram trazidos. Aquele é um raro que tem o logotipo da Muito Prazer. O grosso era trazido pela livraria francesa. Ela vai encontrar nas ilhas gregas, que já é o segundo episódio, né? Ela cochila numa ilha, pouco Velier, Jean Van Damme, não é o Van Damme, é um Van Damme belga, não é o Van Damme, não é o Van Damme. Aí ela dorme e ela acorda no mundo tecnológico dos deuses. Então, ela conhece as Amazonas, no episódio. E também tem aquela coisa da aplicação de uma cor. Sim, uma única cor aplicada, igual a Barbarella, igual a Lones Luane, igual a várias outras. Você vê que Jodelle, Saga são pop art, e Jodelle e Právida são pop art, Saga de Chã é uma loucura de todas as técnicas misturadas. Sim. Mas aqui está a menina, ela conhece as Amazonas, conhece Hipólita com o cinturão de Hipólita e tal, conhece centauros. Ela andando de centauro, ela sai desse episódio montada no centauro, faz amizade com ela. Depois o centauro se machuca, ele vai lutar com outro centauro, ele se fere. Aí ela encontra a Circe, a feiticeira do Ulisses. Ela vai passear pela Idade Média, pela Idade Antiga. Ela vai encontrar Prometeu com a urubu lá, águia, comendo o fígado dele. Ela vai encontrar o gigante de 1000 olhos, tomava conta de Zeus. Deixa eu pegar esse 1000 olhos. O gigante é bonito. Esse é um episódio em azul. Cada episódio é uma cor. Repara que cada episódio está com a sua cor. Tá ruim. Não gostei. Cada episódio tem a sua cor. Uhum. Azul esse. Ela encontra a ilha de Lesbos com as lésbicas. Bom, aqui ela vai para o mundo do inferno. Hades está em violeta, em púrpura, que é o apodrecimento, né? A cor do podre. E são as aventuras dessa Epóxi, ela viajando. Não é Durepox, não é cola. Epóxi é o nome dela. E são as aventuras dela viajando até que ela acorda do sonho e ela voltou à praia daí onde ela estava antes de tudo. Ela acorda na ilha, ela cochilou dentro de uma caverna, as pessoas encontram ela na caverna, que a maré subiu, ela ficou presa dentro, um negócio assim. A historinha bem interessantezinha. O que vale dela, que eu acho mais interessante do Epóxi, é a visão da cultura grega. É um excelente passeio adulto sobre o mundo grego, sobre a religião, sobre a política grega, sobre ela ser um bárbaro. Mitologia. Sobre mitologia grega, sobre o mundo grego, né? Epóxi também é uma personagem feminina que também toma suas decisões. Aí o Eric Losfeld, com a carência de autores ali, ele foi procurar um americano. Aqui a coisa pesa. Foi Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito do tempo, foi é terror. São os dois filhos de Ares, de Marte, né? Phobos e Deimos. Phobos é o terror e Deimos é o medo e terror. Ela é o terror. Foi Zeitgeist, a personagem é americana, é uma personagem norte-americana, de 2 autores americanos, publicado nos Estados Unidos. Essa foi trazida pela editora Nova Emos, pela livraria Nova Emos. Essa história já começa a pesar pelo seguinte: a moça é profetizado que ela vai ter muitas aventuras na vida, e aí quando ela está viajando pelo Tibete, ela cai de um helicóptero e morre.
no primeiro episódio. A partir daí, o corpo dela começa a ser disputado por necrófilos. Então ela vai viajando pelo mundo e sendo vendida e trocada e sendo guardada em congeladores por necrófilos que têm relações sexuais com ela. A história é ligeiramente beirando terror. É bem desagradável. Tanto que veja o subtítulo Necrofilia. É uma história sobre a necrofilia. Tem umas coisas mais forçadas, como você vê na capa, que ela está crucificada. Então cada maluco faz o que quer com o corpo dela. Um crucifica, outro tira o fígado, outro esquarteja, aí vai sendo costurada e vendida para outras pessoas. Era uma mulher muito bonita. Esse aqui sai um pouco do tom dos outros porque ele vai para uma perversão mais pesada. É o único americano do grupo que eu me lembre. Depois disso, as aventuras de Cyber. Cyber é de 69 já. Eu acabei não dando as datas de todos, né? Cyber é o mesmo princípio, são as aplicações de cor, aqui esse episódio em laranja, aqui é sobre cibernética, sobre esse óculos aqui, sobre redes telemáticas. Lembra que eles tinham o Minitel na França, que os telefones todos estavam ligados por uma rede que era similar à internet, onde, por exemplo, você escrevia um texto e você salvava no seu disquete, na verdade era uma fita de VHS, de fita de cassete. Você salvava na fita o que você produziu. Você não tinha o programa, você só salvava o arquivo. Então você precisava da central para ter o programa. Ou seja, imagina que seu celular ou seu computador tivessem todo o espaço livre. E você, quando entrasse na internet, você usasse o programa. Você não precisa comprar o Windows, comprar o Word, comprar o PowerPoint. Você só usa o que precisa. Isso era o modelo, e salva só o seu arquivo. Isso era o modelo francês do Minitel. Então eles já tinham. Inclusive a França já não fazia lista telefônica, eles tinham isso online. Você digitava o nome da pessoa e aparecia o nome, endereço e telefone. Então não havia mais necessidade de imprimir lista telefônica. Isso 20 anos antes do Brasil, que ainda continua vivendo. Elas vieram para cá na década de 80 com o nome de videotexto, que era o Minitel, a telemática deles. Então essa história Cyber, ela descreve esse mundo levado aos extremos. Vê que tem textos datilografados enormes, porque eles têm que explicar o que está acontecendo, porque eles estão falando de cibernética, eles estão falando de tecnologia. E aí vão as aventuras dela com a mesma aplicação de duas cores. Não tem a mesma fluidez das outras histórias. Vê que ela já não parece tanto uma história em quadrinho pelo excesso de textos. Virou didático demais. Essa eu acho que perdeu pelo didatismo. Eles estavam querendo falar de uma coisa que as pessoas talvez não tivessem prontas, então eles tiveram que escrever muito. Muito texto corrido. Muito texto. Isso não é quadrinho. Isso aqui cansa a pessoa. Não tira a fluidez. Você tem que ler isso aqui para entender o que está acontecendo. Então não vale a pena. Eu acho que aqui foi um erro. E a ilustração, né? A imagem virou ilustração. A imagem acaba virando a serviço desse textão. Então não sei se isso... Por isso que o pessoal já não fala tanto dela. Vê que ninguém fala das aventuras de Cyber, das aventuras de ciberespaço, da mulher cibernética. Ela é uma patinho feio dessa coleção que nós vemos aqui. Vou chamar a capa para todo mundo poder ver. Dessa coleção de... Esse é o brasão heráldico de Carlos Magno, ou Carlos I, que é o rei que unificou a França, criou as cartas dos direitos dos nobres e que acabou sendo um dos imperadores de Roma, depois nomeado pelo Papa. É um símbolo alquímico, porque é uma salamandra coroada, e heráldico, porque é o símbolo heráldico dele. Os castelos dele no Vale do Loire tem em cima das lareiras, o símbolo da salamandra, o elemental do fogo. Então, Cyber aqui, com isso nós estamos vendo abrindo um leque do Eric Losfeld, são as obras da Eric Losfeld. Quero agradecer aos 3 colecionadores que emprestaram essas obras, que ninguém tem isso completo. Então nós conseguimos emprestados para fazer esse vídeo, essa coleção, que aí completa um jogo quase completo, porque falta em 1969, entre esses dois, 67, entre esses dois, falta a Valentina. Ninguém tem a Valentina do Crepax, que foi publicada pela Eric Losfeld. O pessoal costuma ter a original italiana, feita em Milão, do Guido Crepax, mas não, o Eric Losfeld é difícil de achar. Falta aqui uma Valentina do Crepax. Sim, ele levou o Crepax para a França. Esse é um outro álbum, Chiles, deixa eu ver a data dele, porque eu também não lembro. Chiles é de 70, nós já estamos na década de 70, é o primeiro dos anos 70. Chiles é outra vez ele está tentando repetir o padrão da Saga de Champs. Dessa vez são aplicações de cores, a Chiles viaja pelo tempo, pelos povos, enfrentando, um desenho bem bonito, né? Enfrentando os homens e descobrindo como ser como eles. Praticamente é uma releitura de uma Saga de Champs sem ser espacial. Então esse daqui eu já acho também que é outro mal entendido. Acho que não era o que era para ser. Foi uma tentativa de repetir o mega sucesso de Saga de Champs, fazer a Chiles. Então a Cyber falha por ser tecnológica demais e a Chiles falha
por carência de originalidade, no meu entender. Mas aí ele dá um salto em seguida, em 70 ainda, novembro de 70, que é essa de fevereiro de 70, essa de novembro de 70, fevereiro de 70 e novembro de 70. Novembro de 70 ele publica ali Philippe Cazamail, o Casar, Criscu. Outra grande obra. Eu, assim, meus preferidos são Barbarella, Jodelli e Sagat. O Epox é legalzinho, mas Sagat é um negócio. Jodelli é um roteiro excelente. Barbarella é única porque foi a primeira. Ela abriu o caminho para isso tudo. E o Criscu, o Philippe Cazamail, assinando o Casar, faz uma obra que inclusive foi recentemente reeditada. Ela fez uma... Caiu tudo, quebrou inclusive. Foi reeditada. Vê que a edição é menor, inclusive, em tamanho, não é capa dura, não é a mesma coisa. E esse é a que traz dentro a entrevista com o Eric Losfeld, material sobre ele, a história do Eric Losfeld. O Criscu também é um dos meus preferidos, eu coloco junto com aqueles. O Cazamail, aqui tem uma abertura falando quem é Cazamail, né? Ele é filho de ilustradores, né? Então, a livraria francesa, como a maioria, né? Ele faz uma história sobre esse cara, Criscu, e as viagens psicodélicas e pop art e op art. Aqui já começa a entrar a op art. E a optical art, efeitos óticos. A op art dele. Ah, porque... Deixa eu dar um detalhe. Sim, dá o detalhe que isso vale a pena. Os outros não tinham isso, era só pop. Ele é op art também. O Casar, ele faz um trabalho explosivo, esteticamente. A história é a busca desse homem pelo amor, pela vida, por se encontrar consigo próprio, é mais filosófico, é um pouco mais denso do que Epoxy, que a busca dela é mitológica. E aí ele vai viajando pelo mundo, encontrando Astropolitan, uma brincadeira com aquele metrô de Paris, aquele metrô Metropolitan, tem um Metropolitan em Art Nouveau, famoso, perto da Sorbonne, lá da Sorbonne, da universidade, e aqui, da Universidade de Paris, e aqui você vê Astropolitan brincando com o Metropolitan, com essa estação, o metrô de Paris, é um dos mais antigos, acho que não, Londres é mais antigo, segundo mais antigo do mundo. O Astropolitan, ele mostra uma espécie de metrô cósmico, onde as pessoas entram e se teleportam para outros mundos. É 1970 e ele já está falando de teleportação, que eu acho que já tinha aparecido no Jornada nas Estrelas, no seriado americano. A diagramação já começa a estar outro tom, vê que tem um Batman ali sem pagar direito autoral para ninguém. O negócio é bem pop art. Aqui é o Batman. É o Batman ali. É o Batman lá, escondido. Okay. E olha a composição da página. Virou bolinhas. Nesse mundo onde ele está, tem bolinhas. E vê que o Batman lembra o seriado da época. O Robin está escrito Paul no peito. No seriado de 67, eles davam os socos, faziam Paul, bang, zoom. E aparecia as onomatopeias. Então vê que ele não tem o menor pudor de colocar um Batman na história, todo desenhado em bolas, esse episódio, em quadrinhos bolas, não são quadrinhos, são bolinhos. E toma bolinha, e aí quando acaba esse episódio ele vai para outro mundo, muda o tom, vê que fica mais pastel, as cores ficam mais esmaecidas, mais desmaiadas, ele já está em outro mundo, viajando por aquele Astropolitan, por aquele teletransporte, e ele vai conhecendo povos, vai conhecendo modos de vida. O próprio Cazamail é um autorretrato do Casar. Ele conta uma estátua, na estátua tem uma janela para ele entrar, a janela é o rosto do próprio autor da história. Ele se coloca na história como uma estátua em cuja mente tem abertura, um portal para outro episódio. Vê que esse é um episódio mais escuro, mais denso, aí ele encontra uma moça, essa moça cabeluda que vai ser a namorada dele, e aí tem as cenas de sexo dele. Durante a cena de sexo tem uma coisa interessante, aqui já dá para perceber um começo. Quando ele faz a relação sexual com ela vai se tornando numa orquídea. Então ele acaba ficando dentro de uma orquídea. É muito bonita, eu não estou achando a cena. Mas é bem poética a cena. Ele fala do perfume dela e ela vira uma orquídea. Depois ele vai encontrar as outras da raça dela e assim vai, né? Ele encontra essas mãos gigantes que querem oprimir a ele, querem impedir a ele de ser livre. É uma figura sem pele, uma anatomia humana sem pele, que também tem a boca no lugar da vagina, atacando uma espécie de bruxa ou negativo de feminino. E as duas aventuras dele são muito bonitas até o fim, que ele encontra-se como um homem cósmico, como o realizado. Ele indo de encontro ao Casar, ao próprio autor. Ele indo para dentro da cabeça do autor. Cheia de metalinguagens sutis, você tem que conhecer o Casar para saber que é ele aqui. E o Philippe Cazamail é um cara que até hoje ele vive, que eu lembre, que eu saiba, né? O Philippe Cazamail,
Quando abre o rosto do Criscu, dentro, como se fosse aquelas bonequinhas russas que você abre e tem outra dentro. Babuscas. Dentro tem o casar. Dentro do rosto do personagem está o autor. Como fosse uma boneca russa. Legal essa imagem, né? E aqui ele ainda assinava Felipe Casar. Depois ele tirou o Felipe e ficou só Casar. Que é Casar Mayu o nome. O pai também era cartazista. E aqui você vê várias camadas do próprio autor, onde surge essa moça... a mulher orquídea, eu não achei imagem, até vale a pena dar mais um último olhar, devia ter marcado. Se a gente planejasse isso antes, eu tivesse marcado, a gente tinha visto a cena. Mas é um negócio, a gente fica no Vai da Valsa, há uma montanha só feita de mulheres, uma montanha viva, um planeta vivo, onde o planeta é uma fêmea e o planeta está vivo, aqueles conceitos de Gaia, Terra Viva, coisas que o movimento hippie desenvolvia, que a Terra está viva, uma terra feita de mulheres. Vai ser difícil achar, seria que ele ter marcado antes, não é uma besteira ficar procurando. Mas é muito bonita a cena, o cabelo dela vai virando as pétalas e ela inteira vira uma orquídea. E o Felipe Casamayor acabou, posteriormente ele saiu de Paris, onde ele foi morar, ele conseguiu um castelo, alugou um castelo, e nesse castelo ele vivia com as duas esposas dele, que era uma comunidade hippie. Então ele fazia o que hoje chama trisal, né? Ele foi um dos caras que fez isso muito antes. Mas a maioria da comunidade hippie, esses caras faziam mesmo assim, modo de ser livre. Vamos ter que puxar para cá, vai desabar tudo. Vamos pôr a barbarela mais para cá, puxar as outras. Se a gente planejasse, não acontecia isso. Quando você fizer os seus vídeos, você planeja, você marca as coisas, que aí não acontece essas desgraças. Essa baixaria que está acontecendo aqui. Casar, estamos no fim já. Esse é outro casar, é a edição anterior. Aqui são as datas que eu não lembro data nenhuma. Aí, depois do outro grande sucesso que foi o casar, o Eric Losfeld tentou inovar mais um pouco. E aí ele fez um álbum para ser lido assim. Repara que o álbum é assim, tá? Não é capa dura, reparou? Já saiu num padrão de capa dura. E ele é para ser lido como se fosse sei lá, um storyboard. Né? Dificulta bastante, tá bem estragado esse, hein? Quer avisar o dono que isso aqui tem que pôr antimofo na biblioteca dele. Então, qual é o nome desse álbum mesmo? Eu nem lembro o nome. Esse chalage, vê que a letra já é ilegível propositalmente, numa referência aos alfabetos da Saga de Chan, para fazer a coisa ficar esquisita, difícil, dificultar, né? É que infelizmente já é a fase final. É todo em branco e preto. Também a história de uma moça, ela vai enfrentar a polícia, vai enfrentar o serviço secreto, vai enfrentar o Al Capone lá, os traficantes, lá, o carrinho da época. Mas está todo em branco e preto. Eles acharam que era legal inovar fazendo a diagramação, a coisa aos compridos e publicar assim. Vê que já nem é capa dura. O último, esse aqui nem consta das listas. Quando você pega a lista dos colecionadores, esse álbum já nem consta. E tanto que essa lista aqui nem consta ele. E o último aqui, que nem tem sobrecapa, o colecionador encontrou isso num sebo, ele só comprou por causa do... se matarão todos os cartazes. Vamos se tu errar, todos os cartazes serão assassinados. Eric Losfeld. É um álbum publicado pelo Eric Losfeld, com as suas típicas capas de pano. Nossa, caiu! As condições são excelentes do álbum, né? Você pode ver que nem tem sobrecapa. E aqui, como aquele que era um engano, que era qual foi que a gente mostrou ali, que tinha o Cyber, que tem muito texto, caímos de novo no mesmo problema. Os quadrinhos com texto embaixo, muito texto, já é todo colorizado. De novo o papel duro, porque aquele outro não é papel duro, o anterior, não é uma gramatura alta de cartão. E aí vai, desperdício de espaço. Aí vai um monte de texto. Gozado, parece um estudo. Parece uma brincadeira. Não parece uma obra final. Não parece uma obra finalizada, não parece um quadrinho. Tem as personagens femininas, elas tomam atitudes políticas, sexuais, tal, elas estão caras aqui. Que é bem uma coisa da época, bem né? Bem da época, a mulherada pelada, que é bem um movimento hippie, né? E assim vai. Esse daqui que nem vale a pena, porque também não tem nome, e esses dois últimos não estão nas listagens da obra do Eric Losfeld, da edição Eric Losfeld, da editora do Eric Losfeld, da Teletraum Vale. E aqui tem a coleção, então esses seriam, faltando Valentina entre esses dois, né? Seriam as publicações do Eric Losfeld. O que é interessante ver é que isso marcou uma época, isso criou o conceito de quadrinho autoral, quadrinho de autor, quadrinho adulto. Quadrinho com posições políticas, sexualidade, esoterismo, religiosidade, com coisas que normalmente não se via em quadrinhos. Deve-se a Jean-Claude Forest, com a Barbarella, a pioneira,
depois Aldruyer, o segundo, e aí entra o Guy Pelaet, com esses 2 álbuns, a Jodelle e Právida, no meio deles a obra máxima, o clássico, a catedral dos quadrinhos, a Saga des Champs, e disso vai-se para essa coleção onde aí começam alguns altos e baixos, as derrapadas, né, até, mas o que vale é o esforço que o Eric Losfeld fez e a realização que ele fez de criar essa obra única, que é um conjunto de quadrinhos que mudou a história dos quadrinhos. Dele que vão surgir os conceitos que depois vão ser... Isso é na década de 60 e começo dos 70. Vê que esse último álbum aqui do Chris Coe é 70. Então a gente tem de 64 a 70 um período onde essas coisas aconteceram. 6 anos. 6 anos. 6 anos Nossa. que mudaram a história de uma mídia, mudaram a história do quadrinho. E a partir disso é que nós vamos ter no mundo a possibilidade de autorais. Já havia autorais antes, mas não assim, assumido como autoral, vendido em álbum de luxo, publicado por tiragens muito pequenas, caro, distribuído em livrarias de arte. Você tinha antes um Ferdinando Al Cap, você tinha uma Crazy Cat, você tinha o Little Nemo, você tinha vários, que era de um arquiteto também, você tinha o Rie também é arquiteto. Você tinha várias obras que eram, antes disso, geniais, autorais. O próprio Sobrinhos do Capitão não pôde ser continuada. Quando tentaram continuar, não deu certo. A Sobrinhos foi continuada, deu até briga entre o Pulitzer e Hertz. O que não foi continuado é a da gatinha, como é que é? A Crazy Cat. A Crazy Cat não foi continuada, que tem o Ratinho e Gnatz, que ninguém conseguia continuar a obra com o roteiro e o desenho que o autor tinha feito. Aquilo era autoral. Então, quando depois se fala que Alan Moore é autor, ele é inglês, ele nem é americano. O Alan Moore, o Neil Gaiman, são roteiristas, né? O Frank Miller, americano, com o Cavaleiro das Trevas, o Alan Moore com o Watchmen, com o que ele fez com o Monstro do Pântano, que ele transformou no Homem Verde, que é um mito celta. Todos esses níveis de cultura, essas coisas do quadrinho autoral que a gente ouve falar, eles se iniciam na França com esse movimento, onde falta a única que não é francesa, que é a Valentina, do Crepax, que ninguém tem esse álbum do Eric Losfeld, tem essas outras, né, de Milão. E esse conjunto, incluindo um americano, que é o Phoebe Zeitgeist, que é o necrófilo, e a Valentina, que é onírica, que é surreal, você tem o início do quadrinho de autor na Europa. Um modelo que vai ser espalhado para o mundo. Simultaneamente a isso, também na década de 60, a Valentina era publicada na Itália em álbum também. Então eles se juntaram, esses 2 modelos, mas era um caso sozinho, é a Valentina, de um editor. Aqui você tem uma coleção de autores, um universo, e esses caras vão crescer e vão se reunificar, onde você vai encontrar, alguns deles começam, o Druyer e mais alguns começam a publicar na Pilote, na revista Pilote, o diretor é o René Goscinny, e da Pilote um grupo de autores começa a fazer esse quadrinho adulto, intelectualizado, erotizado, filosófico, místico, etc. E eles vão desenvolver o que vai ser uma cooperativa chamada Les Humanoides Associés, os Humanoides Associados, que vai publicar a revista Metal Hurlant. A Metal Hurlant, Metal Uivante, que é um androide gritando, né? A Metal Hurlant ela vai se espalhar para o mundo através da edição americana Heavy Metal. A Heavy Metal. Que depois vai ter um filme, tudo que é assunto para um outro vídeo nosso. Mas aqui é o início de tudo isso. Disso vai ser o trampolim, a plataforma de lançamento, de onde vai surgir Moebius, Dionnet, Farkas, Gal, Druyer. Druyer já está aqui, Kazak já está aqui. E vários outros que vão ser os grandes autores que vão renovar com esse novo estilo de quadrinho que é o Metal Hurlant. Eles vêm disso, eles vêm desse ambiente cultural. Eles estavam lendo isso em bibliotecas, lendo isso em livrarias, folheando em livrarias, porque era muito caro, ou na casa de amigos que tivessem. Mais uma vez agradecer aos 3 colecionadores que nos emprestaram para a gente montar a quase completo Eric Losfeld, até com os desconhecidos do Eric Losfeld, mas faltando a Valentina aqui no meio. Meu nome é Flávio Calazans, acompanhe o meu canal para ver mais baixarias com quadrinhos que você nunca viu e nunca vai ver em outro lugar. Boa noite.